Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nós estamos no número 5 e nosso tema é Confirmando o Conserto. Nós vamos ver, meus irmãos, algumas situações da trajetória do povo de Israel no deserto. E também, claro, Deus confirmou o conserto com eles, já que a questão da circuncisão era uma questão de aliança, era algo que eles deveriam cumprir para que cada dia mais Deus pudesse abençoar. E também, claro, meus irmãos, naqueles dias para que não viesse a acontecer algumas doenças. Mas aqui no nosso texto do dia, que está em Atos capítulo 7, versículo 39, diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Ou seja, nós sabemos, eu já tenho falado nas lições, que só duas pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Então nós vemos aqui que Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava ali falando com aqueles homens, pregando para aqueles homens, né, no caso aqueles homens que o matariam, nós vemos que ele fala sobre isso. Os seus pais não obedeceram. Foram os seus pais que não obedeceram e em seu coração já tinham voltado ao Egito. Eles estavam caminhando para a Terra Prometida, mas o coração deles não estava na Terra Prometida, o coração deles estava no Egito. E a nossa síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus tem um concerto conosco. Deus tem um concerto com a humanidade através de Jesus. E quem faz parte deste concerto? Todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. Esses entram e fazem parte do concerto. Nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então ali Josué fez as facas de pedra e começou a circuncidar os filhos de Israel. E os filhos de Israel também começaram a circuncidar uns aos outros. Voltou à prática da circuncisão. Versículo 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Claro, meus irmãos, tem, né, uma cirurgia. Mas naqueles dias não tinha anestesia, não, era na dor mesmo. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o próprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Só voltando à questão, é claro que eles tinham alguns anestésicos que eles tomavam, algumas coisas que eles poderiam tomar, só que, claro, meus irmãos, não é, de repente, a gente pode dizer, pode ser que não tenha o mesmo efeito como nós temos alguns anestésicos hoje. Versículo de número 11: e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia. Eles ficaram 39 anos sem comemorar a Páscoa, né? Sem comemorar a Páscoa. Saíram do Egito, quando comemoraram a Páscoa ali, naquele dia que eles tiveram que sair correndo, vamos dizer assim, às pressas, e agora eles estavam num lugar onde eles poderiam outra vez comemorar a Páscoa. Então ali eles estavam comemorando a Páscoa, né? Estavam comemorando essa festividade que, claro, o judeu ele comemora até os dias de hoje, não da forma que a gente comemora, mas com ovo, com chocolate. Claro que existe também o lado do mercado, vamos dizer assim, ovo, chocolate, mas para eles tem muito mais significado a Páscoa do que para nós. Eles ainda entendem o significado da Páscoa, mas nós, mesmos cristãos, dentro da igreja, temos dificuldade muitas vezes de sabermos ou entendermos de fato o que é a Páscoa. Nossa introdução: Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão. A circuncisão, até hoje o judeu é circuncidado, para nós não. Por isso nós vemos aquelas questões nos Atos dos Apóstolos, com o apóstolo Paulo, quando ele sentava com os homens, e os gentios, né? E os judeus olhavam torto para ele, porque ele não era circuncidado. Pedro também teve problemas de sentar com os gentios, já que Pedro era circuncidado e andava com os judeus. Até teve um atrito entre Paulo e Pedro, a questão disso também. Mas nós vemos o seguinte: isso, claro, é uma prática judaica.
né? Ao qual começou lá com Abraão. Isso é uma aliança, um simbolismo de aliança que Deus tem com o povo de Israel. Não estou dizendo que hoje, meus irmãos, quiser circuncidar, mas isso não é uma prática assim que é para nós, né? Isso é uma coisa que ficou ali no Antigo Testamento e que está até hoje restrita. Alguns judeus ainda praticam isso, os judeus que têm essa prática. A circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abrâmico. Então, é um simbolismo de pacto que Deus tem para com os hebreus, como eu já disse. A questão da circuncisão. Então, todo homem, todo o menino, deveria ser circuncidado. Jesus foi circuncidado. Jesus é judeu, nasceu, e Jesus foi circuncidado. E nós vemos ali, quando Moisés teve problemas com Zípora acerca da circuncisão, e aí teve alguns problemas, e aí a Zípora mesmo falou, não, então circuncida mesmo, e ele foi lá, circuncidou, porque ela chamou até ele de esposo sanguinário. Mas isso, meus irmãos, é uma forma de aliança que Deus tem com o povo de Israel. A gente não entende muitas vezes algumas coisas, porque nós não somos judeus, mas é uma coisa que Deus tem com o povo de Israel. Uma marca de Deus. A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão. A circuncisão, como a gente está falando, simbolizava o quê? Comunhão, a presença de Deus, o obedecer a Deus, o obedecer à palavra de Deus. Então tudo era uma forma de eles verem que, no caso, eles estavam cumprindo aquilo que Deus designou para que eles pudessem fazer. Eles estavam cumprindo o que Deus determinou. Então a circuncisão era uma forma, claro, de demonstrar ou de fazer algo para que Deus pudesse ser glorificado. Com certeza, nós vemos que tudo isso aconteceu para quê? Para que Deus fez uma aliança com eles, e uma das coisas que Deus falou com Abraão foi a questão da circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, é muito importante para quê? Para que não venha a haver algumas doenças, né? Para que não venha a haver algumas doenças, né? Quem tem filho homem, eu não tenho filho homem, mas quem tem filho homem, principalmente as mães, sabe como é que é quando tem um filho homem, o que tem que fazer para que não venha grudar a pele da criança, a pele do órgão genital masculino. Parte 3. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Irmãos, eles levavam isso tão a sério, mas tão a sério, que nós vemos algumas questões restritas para quem não fizesse parte da circuncisão. Claro, não poderia, aqui como está falando, comer a Páscoa, não poderia ser guerreiro, e fora muitas coisas também que algumas situações poderiam acontecer no meio deles. Porém, como Deus falou, e o judeu ele é muito, aí que tá, eles levam a questão da circuncisão vamos dizer assim, em análise, e muitas coisas deixa passar batido. Então veja que às vezes há algumas incoerências no meio do povo. O povo depois no livro de Juízes estava tudo lá em pecado, fazendo um monte de coisa, porém nós vemos que eram circuncidados e estavam pecando contra Deus. Mas aqui também, por que Josué ele teve que Deus mandou ele fazer isso? Porque não foi só judeu que saiu do Egito. Muitos povos que saíram do Egito não eram judeus, eram ciganos, eram outros povos que saíram do Egito, não eram judeus, não eram descendentes de Abraão. Então, de que forma que Deus faria uma aliança com este povo e confirmaria o seu concerto? Através da circuncisão. Parte 2. Um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o local de renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de ter de ficar retido no mesmo lugar até sararem. Irmãos, foi assim uma cirurgia não, foram cirurgias coletivas. Né? Nós vemos que os homens ali teve que realmente, não só as crianças, mas de todas as idades, teve que cortar a pele do prepúcio. Lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Então veja aqui que não era só uma questão moral, uma questão de estar incluída agora nos hebreus, né? No caso,
estar incluído na fé dos hebreus, mas sim estar incluído também na parte espiritual. Que parte que é espiritual que era essa? Deus aprovando aquilo que eles se determinaram a fazer, porque houve uma determinação da parte deles para poder fazer. Então eles determinaram fazer isso e Deus, claro, respondeu sim com as mais ricas vezes. Porque quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, meus irmãos, com certeza Deus vai abençoar as nossas vidas, mas principalmente a nossa vida espiritual. Amém? E aqui o parte 3, o lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento. Saiu um negócio aqui da televisão, só que depois a gente arruma, amém? Lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gigal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Então, irmãos, nunca faltou nada para aquele povo. Porém, chegou um determinado momento que, claro, aconteceu de eles estarem na Terra Prometida. E não havia falta, e nem, meus irmãos, claro que na Terra Prometida também não haveria falta. Mas agora eles veriam, com certeza, aquilo que Deus havia determinado para eles. Parte 3 é a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Êxodo 12, 1 ao 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou Nissan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães, asmos e ervas amargas. E isso apressadamente. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse dia 14 de primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro. Então foi naquela passagem onde Moisés falou para que eles pudessem levedar pães, não deu tempo de fazer a levedação dos pães, e eles tiveram que sair correndo, fugindo mesmo ali do Egito. Então ali também foi instituída, naquele dia, claro, foi instituída a Páscoa. Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, né? Deus permitiu, claro, que não tivesse a Páscoa por 39 anos, para que eles pudessem, quando chegassem na Terra Prometida, voltassem a comemorar a Páscoa. Então aqui foi uma determinação de Deus para que a Páscoa não fosse realizada enquanto eles estivessem no deserto. Parte 3, Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Irmãos, claro, tudo isso é um simbolismo. Por quê? Porque nós vemos que aquele animal que morreu, aqueles animais que morreram ali quando eles estavam no Egito, que pintaram nas vegas das portas e nas ombreiras, claro que tem ali, vamos dizer assim, uma analogia à questão da cruz do Calvário. Aquele cordeiro, claro, ele salvou aqueles homens do anjo da morte. Não somente aqueles homens, os primogênitos, os filhos dos hebreus, mas também de todas as nações, que eu posso dizer assim, que estavam ali no meio deles. Não foi só hebreu que pintou as vegas das portas nem as ombreiras para não ser morto pelo anjo da morte, mas sim todos os povos ao qual estavam ali trabalhando naquele momento, ali de escravo no Egito, também pintaram as vegas e as ombreiras das portas para que o anjo da morte não entrasse, porque o anjo da morte matava o primogênito dos animais, o primogênito da casa, às vezes o pai de família que era o primogênito era morto, ou aquele filho que ele tinha era morto, então houve uma matança terrível. Então aonde tem o sangue de Cristo, o anjo da morte não entra. Então por isso que é necessário que nós venhamos entender e aceitar sim o sangue de Cristo, ele fazendo parte, ele estando na nossa vida, para que nós venhamos ser cada dia mais abençoados na presença de Deus. E aqui para a nossa conclusão, os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo,
na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Irmãos, sempre reclamando, sempre murmurando no deserto, sempre falando, sempre querendo fazer rebelião muitas e milhares de vezes, mas fazendo rebelião algumas vezes, que ocasionou a morte de muitos, ou de todos aqueles homens que saíram do Egito, salvo Caleb e Josué. E aqui, após a saída do Egito, porém com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o próprio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então aqui foi um momento ao qual viam que, e Deus, claro, viu que agora Israel estava pronto para voltar a celebrar a Páscoa. Por quê? Porque voltou a ser obediente ao seu Deus e agora eles estavam aptos para celebrar a Páscoa. Então aqui nós vemos que isso foi uma aliança que Deus fez com aquele povo. Deus fez com aquele povo uma aliança acerca da circuncisão, acerca da Páscoa, e Deus cumpre com a sua promessa, Deus confirma a sua promessa, Deus cumpre com aquilo que Ele mandou. Irmãos, é difícil, é terrível nós passarmos por situações, mas quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe poderosamente nessa quarentena, que você possa, que nós venhamos estar buscando mais a Deus nesses dias tão difíceis que a humanidade está vivendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz. Amém.